Muito bem, estamos de volta aqui para a lição 10 de Profetas Maiores, onde estamos estudando o profeta Ezequiel. Nós já falamos do profeta Isaías, que é o príncipe dos profetas, Jeremias, que é o profeta da coragem, e Ezequiel, o profeta das visões. A lição de número 10, nós vamos cobrir Ezequiel do capítulo 25 ao 48, a outra metade do livro, que cobrimos metade do capítulo 1 ao 24, na lição 9. Aqui iremos falar da queda de Jerusalém e o seu novo começo. Deus é o Deus dos novos começos, e nós vamos ver isso. Nos capítulos 1 a 24 de Ezequiel, o profeta predisse a queda de Jerusalém, afirmando que a cidade seria completamente destruída e o templo demolido. Dos capítulos 25 a 32, nos registram o cumprimento dessa profecia e prediz também o futuro destino das nações ao redor de Israel. Na parte final do livro, que começa nos capítulos 33 até 48, Ezequiel divisa, além da destruição de Jerusalém, um futuro distante e uma época de novo começo, quando Deus reunirá os judeus de todos os cantos do mundo, a fim de soprar sobre eles o fôlego de vida como nação. Deus prometeu que o seu povo moraria em sua nova Jerusalém, tendo um novo templo. Essa profecia não se refere à restauração temporária de Jerusalém, ocorrida alguns séculos antes de Cristo, mas sim a um tempo futuro, quando durante o milênio, e muitos vê o templo de Ezequiel como templo milenial, Israel governará o mundo sediado em Jerusalém. Quanto ao esboço dessa lição, nós vamos falar no texto 1, a cidade de Tiro e seu reino. No texto 2, falaremos do atalaia e o pastor. No texto de número 3, trataremos o novo coração e a nova vida. Texto 4, trataremos de Gog e Magog, a batalha final. E no texto 5, o Senhor está ali. É assim que acaba o livro de Ezequiel. Vamos então ao texto 1, a cidade de Tiro e o seu reino. Nos capítulos 25 a 32 de Ezequiel, temos muitas profecias contra as nações situadas ao redor de Israel. Essas profecias foram proferidas tendo como cenário de fundo o cerco e a queda de Jerusalém. As nações vizinhas riram da destruição de Jerusalém e até procuraram tirar proveito da situação em benefício próprio. Em resposta a essa atitude leviana e mesquinha, Deus avisou-os de que teriam o mesmo fim que sobreveio a Jerusalém. Essas profecias aqui são notáveis e muitíssimo interessantes, mas devido à natureza limitada de nosso estudo, estudaremos detalhadamente somente uma delas, aquela concernente à cidade de Tiro, que servirá como exemplo das outras. Tratemos então de Tiro e a perspectiva histórica. Ezequiel, capítulo 26 e 27, a história e a perspectiva histórica de Tiro. Nos tempos do Antigo Testamento, Tiro era o centro comercial do mundo antigo, localizado na costa do Mediterrâneo, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Israel. Essa grande cidade era conhecida por sua imensa riqueza e grande frota de navios. Esses navios percorriam os portos do mundo inteiro
estabelecendo colônias e retornando a Tiro abarrotados de cargas valiosas. Tiro compunha-se de duas partes, uma na costa marítima e a outra numa ilha que era bem próxima à costa. Era essa uma cidade muito bem fortificada, inexpugnável, segundo dizem alguns, porém Ezequiel previu e profetizou a sua total destruição e a dispersão de todos os seus habitantes. O primeiro passo para a destruição de Tiro seria a invasão de Nabucodonosor, que conduziria o exército por suas ruas, matando muitos e destruindo as colunas idolátricas de ouro e esmeralda pertencente ao templo. Diz aqui, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Ezequiel, capítulo 26, verso 7 e verso 11. Nabucodonosor veio exatamente da maneira que Ezequiel havia profetizado. Entretanto, a metade da cidade que era localizada na ilha foi poupada pela fortificação natural, que era representada pelo mar ao seu redor. 250 anos depois, contudo, a segunda parte da profecia foi cumprida, quando Alexandre o Grande, conquistador grego, atacou a cidade e rapidamente destruiu a porção que fora reconstruída em terra firme. Um grande número de cidadãos da classe mais elevada não morreu nessa batalha, conseguindo escapar com todos seus bens para a ilha. Como não possuía uma esquadra suficientemente forte para destruir a grande frota de Tiro, Alexandre transportou o entulho da cidade demolida para dentro da água e varreu o pó das ruas e construiu um aterro ligando a terra à fortaleza da ilha. Isso foi exatamente o que Ezequiel profetizara. Eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. Ezequiel, capítulo 26, verso 4. A parte final da profecia declara: virás a ser um enxugadouro das redes e nunca mais será edificada. Ezequiel 26, 14. Devido ao ataque de Alexandre o Grande, tudo que sobrou de Tiro foi o alicerce de matéria rochosa. A terra onde a cidade foi demolida não mais pôde ser cultivada até o dia de hoje e permanece praticamente deserta. Os poucos habitantes são pescadores que utilizam a tal camada rochosa para secar suas redes. Tiro a perspectiva espiritual. Ezequiel, capítulo 28. Essa é uma profecia de Ezequiel impressionante, porque aqui aponta para o diabo que usara Tiro, assim como a Babilônia, para propagar seus falsos ensinos no mundo inteiro. Os navios de Tiro viajavam por todos os cantos do mundo antigo, propagando a perversa religião daquela cidade. Até Israel foi afetado. O reino do norte chegou a ser dominado por Jezabel, que era filha de um sacerdote da cidade de Tiro. Note que à medida que descreve o orgulho e a rebelião peculiares dessa cidade, Ezequiel tem em vista também a verdadeira fonte de poder que domina a cidade e seus líderes. Os primeiros 4 versos do capítulo 28 refere-se ao príncipe de Tiro, que fora um monarca do povo e orgulhava-se a ponto de pensar que ele era igual a Deus. Ezequiel revela o poder que motiva esse príncipe. O
poder de Satanás, o qual é mencionado aqui como rei de Tiro. Ezequiel não se refere aqui a um rei terrestre, porque a descrição há de ser sobrenatural, declarado com ele como sinete da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Ele habita no Éden, e não se deve confundir com o Éden de Adão e Eva, o jardim de Deus, que também é chamado aqui Monte Santo de Deus, onde as ruas são pavimentadas de pedras preciosas. Verso de número 14 de Ezequiel 28. A descrição mais notável prende-se ao nome. Ele é chamado de o querubim da guarda ungido, Ezequiel 28, 14. Sendo os querubins os anjos mais próximos do trono de Deus, esse deve ter tido por algum tempo uma posição muito elevada na hierarquia celestial. Deus permitiu que a fidelidade desse querubim fosse provada, e devido ao seu orgulho, Deus falou: se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, verso 15. Em resumo, ele foi expulso do céu e lançado por terra. Por isso te lançarei do profano do monte de Deus, por terra te lancei. Versos 16 e 17 de Ezequiel 28. A descrição de Ezequiel sobre o relacionamento entre esse ser sobrenatural e o príncipe de Tiro antecipa o futuro relacionado entre Satanás e o anticristo. Através da história, Satanás tem delegado poder e autoridade a monarcas perversos com a intenção de contrariar os planos de Deus. Essa longa lista de monarca ou príncipe chegará a um final, juntamente com o tirano dos tiranos, o anticristo, na batalha do Armagedon. Vamos aos exercícios. Assinale com X, alternativa correta, as profecias mencionadas em Ezequiel, capítulo 25 a 32, foram proferidas tendo como cenário o cerco e a queda de, a letra B, Jerusalém. 10:8, Tiro era o centro comercial do mundo antigo, nos tempos do, aqui, letra de número D, cativeiro na Babilônia. Cativeiro na Babilônia. Também podia ser letra A no Antigo Testamento, mas mais especificamente cativeiro na Babilônia. 10:3. O primeiro passo para a destruição de Tiro seria, aqui, letra C, a invasão de Nabucodonosor. 10:4. 250 anos após a primeira destruição de Tiro, deu-se a destruição de porção que fora reconstruída em terra firme por ação de, letra A, Alexandre o Grande. E 10:5, a descrição de Ezequiel sobre o relacionamento entre o querubim da guarda ungida e o príncipe de Tiro fala do futuro, aqui, relacionamento entre Satanás e o anticristo, letra C. Vamos ao texto 2, o atalaia e o pastor. Ezequiel, capítulo 33 e Ezequiel, capítulo 34. A terceira e última sessão do livro do profeta Ezequiel começa com o capítulo 33. Até aqui, as profecias de Ezequiel trataram da queda de Jerusalém e da derrota das nações ao redor. Na sessão final, as mensagens tornam-se otimistas, assegurando a restauração da nação, da cidade de Jerusalém e do templo. Uma mudança dessa natureza, semelhante a desse livro, pode ser vista também no ministério de Isaías, conforme está registrado em Isaías capítulo 40 em diante.
essa sessão final, ela está dividida em duas partes no livro de Ezequiel. Na primeira, temos as profecias dos eventos que precederão a restauração final de Israel, com a vinda do verdadeiro pastor, o retorno de Israel e a batalha de Gog e Magog, capítulos 33 a 39. A segunda parte refere-se aos eventos que ocorrerão no milênio, como, por exemplo, a reconstrução do templo, capítulo 40 ao 48. O Atalaia, Ezequiel, capítulo 33. No capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel afirma que o mensageiro chegou de Jerusalém trazendo a notícia da queda da cidade, verso 21. O profeta não se surpreendeu com a notícia, pois Deus já o havia alertado sobre esse fato em uma visão no verso 22. Na mesma revelação, Deus lhe deu uma segunda comissão, removendo todas as restrições já pronunciadas. Deus ordenou a lhe pregar uma nova mensagem de esperança. Deus lembrou a Ezequiel que ele ainda continuava sendo atalaia para demonstrar ao seu povo acerca de seus pecados, conscientizando-os de sua responsabilidade e consequências caso falhasse nessa comissão, verso 7 ao 9. Deus esclareceu ao profeta que o povo passaria repentinamente a ter um renovado interesse pelos assuntos espirituais. Consciente de seus pecados, eles viriam ao profeta perguntando: como viveremos então? Ezequiel 33, verso 10. Ezequiel aqui foi instruído a dar ao povo uma resposta da parte de Deus em 5 partes. Leia com cuidado Ezequiel 33, verso 11, e note essas 5 declarações. Eu vivo, não tenho prazer na morte do ímpio. É o 2. 3. Quero que o ímpio se desvie do caminho e viva. 4. Voltem, deixe os seus maus caminhos. E 5. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Exatamente como Deus havia declarado, da noite para o dia, Ezequiel tornou-se um profeta popular. Suas predições concernentes à queda de Jerusalém se cumpriram, o que o elevou a uma nova posição, na qual todos os respeitavam e o procuravam. Multidões se aglomeravam regularmente em sua casa para ouvir a palavra de Deus. Isso vemos no verso 31. Porém, o trabalho de Ezequiel continuou difícil. Conforme for avisado por Deus, em vez de resistência à sua mensagem, agora ele teria de enfrentar a indiferença e a apatia espiritual do povo. Deus o instruiu a ocupar seu tempo ensinando o povo a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Note também Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Vejamos Ezequiel 33, verso 31. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. Vamos a Ezequiel, capítulo de número 34. O pastor, depois de receber de Deus uma segunda comissão, o primeiro vaticínio profético de Ezequiel, de grande expressão, foi a vinda do grande filho de Davi,
que seria o pastor ideal para o povo de Deus. Ezequiel, capítulo 34, verso 23. Nos dias de Ezequiel, os líderes espirituais de Israel eram pastores, e eles eram mercenários e não pastores verdadeiros do rebanho de Deus. Esse fato é claramente demonstrado nas seguintes partes. Ezequiel 34, 2. Primeiro, não tinham amor verdadeiro pelo rebanho. Segundo, aproveitavam de sua posição para conseguir lucros financeiros. Ezequiel 34, verso 3. Terceiro, não socorriam as ovelhas fracas, mas nem procuravam as perdidas. Ezequiel 34, verso 4. E quarto, como resultado do seu descuido, as ovelhas de Israel se espalharam por todos os lados, tomando-se pasto por feras do campo. Verso 5. Deus fez a Ezequiel duas promessas a respeito dos mercenários e do rebanho de Israel. Primeira promessa. Deus prometeu que os mercenários teriam de dar uma explicação pelas suas ações egoístas e irresponsáveis. Eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34, verso 10. Segunda promessa, Deus prometeu que o verdadeiro pastor de Israel tornaria a reunir as suas ovelhas. Ezequiel 34, verso 23. A descrição dada a Ezequiel sobre esse pastor divino que iria recolher as ovelhas não somente fornece um quadro profético de Cristo como bom pastor, mas como também define claramente o padrão de vida para os pastores da igreja, vem em nossos dias. Leia Ezequiel 34, verso 11 a 16 e compare esse quadro que nós temos aqui no livro. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Aqui mostra, verso 11, aqui mostra o interesse pelos perdidos. Apaceitá-lo-eis de bons pastos. Ezequiel 34, verso 14. Bons pastos aqui significa alimentando-os com a palavra de Deus. Verso 16, a perdida buscarei e a desraigada tornarei a trazer a mim. Ezequiel 34, 16. Aqui mostra interesse e amor por aqueles que estão desviados. E quebrarei, ligarei a enferma e a fortalecerei. Aqui fala do conselho e do conforto para o fraco. Ezequiel 34, 16. Ezequiel encerra essa bela profecia com uma expressão de amor e conforto da parte de Deus. Olha o verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Vamos aos exercícios desse texto 2. E aqui é marque C para certo e E para errado. 10:6. Ezequiel 33 a 39 falam dos eventos que precederão a restauração de Israel, a saber, a vinda do verdadeiro pastor, o retorno de Israel e a batalha de Magog. Certo. Vamos a 10:7. Os capítulos 40 a 48 do livro de Ezequiel falam dos eventos que ocorrerão no milênio, dentre esses a reconstrução do templo. Certo. 10:8. Ezequiel foi tido por Deus como atalaia para admoestar o seu povo acerca de seus pecados. Certo. 10:9. Deus levou ao conhecimento de Ezequiel que o povo repentinamente passaria a ter um renovado interesse pelos assuntos espirituais. Certo também. 10:10. Conforme Deus falara,
Ezequiel tornou-se popular e sua mensagem já não encontrava resistência por parte do povo. Errado, Ezequiel tornou-se popular, mas ainda continuava tendo uma resistência por parte do povo por causa de seus corações. Errado. 10:11, em Ezequiel 34:23, encontramos a bela profecia da vinda do filho de Davi, o pastor ideal para o povo de Deus. Certo? Vamos agora ao texto 3, um novo coração e uma nova vida. Ezequiel, capítulo 35 a 37. Capítulo 35 a 37. Logo após a destruição de Jerusalém, Edom quis anexar as terras que no passado pertenciam a Judá e a Israel. Ezequiel, capítulo 35, verso 10. Naturalmente, isso foi causa de grande preocupação entre os cativos, que sabiam, se isso acontecesse, da impossibilidade de retornarem agora à terra prometida, e se suas terras fossem tomadas. Ezequiel confortou o povo com profecias e palavras de esperança. Ele citou que Edom não somente seria destruída, mas que eventualmente o povo de Israel seria reunido de novo em sua terra, com uma só nação, o que já ocorreu. Mais adiante, a nação desfrutará uma época de plena restauração nacional, segundo as profecias. Ezequiel, capítulo 36, um coração novo. É importante notar que, além da sua volta à terra de Israel, nos últimos dias, o povo buscaria ao Senhor. Ezequiel descreve essa restauração nacional como um período em que o povo adquire um novo coração. Uma frase usada com frequência pelo profeta, esse novo coração, Ezequiel, capítulo 11, verso 19, Ezequiel, capítulo 18, verso 31, e você também pode ler em Ezequiel, capítulo 36, do verso 25 a 27. O profeta desenvolve o assunto de maneira completa, apresentando um resumo sobre a doutrina da salvação. Vejamos isso. Ezequiel 36, verso 25. O perdão. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ezequiel 36, verso 25. Agora, a restauração. Primeiro o perdão, depois a restauração. Ezequiel 36, verso 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e da vossa carne o coração de pedra, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso fala de restauração, Ezequiel 36, verso 26. E agora vamos falar de cooperação, Ezequiel 36, verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e vos observeis. Ezequiel 36, verso 27. Entre o homem e o espírito, essa é a mensagem explicada por Cristo a Nicodemos, a respeito de como entrar no reino de Deus. Nicodemos estava certamente familiarizado com essa passagem de Ezequiel, e o mestre Jesus, então ensinando sobre os requisitos para se entrar no céu, citou: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Vamos agora a Ezequiel, capítulo 37, o vale de ossos secos, verso 1 ao 14. Deus deu a Ezequiel, como vemos no capítulo 37,
uma visão da ressurreição de ossos secos, que ilustra a verdadeira restauração de Israel. Os ossos secos no vale representam os judeus no estado de mortos espiritualmente. Não somente eles estavam mortos, como também seus ossos estavam espalhados por toda parte, enterrados pelos povos da terra. No advento desta visão, foi perguntado a Ezequiel: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Ezequiel 37, verso 3. O profeta confessou que não sabia, e o Senhor respondeu com uma ordem: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37, verso 4. Ezequiel obedeceu e um milagre ocorreu. Os ossos se movimentaram com um grande ruído e formaram os esqueletos. O ajuntar dos ossos representou o retorno dos judeus à terra de Israel. E já presenciamos parte desse milagre a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel. O cumprimento da profecia não está completo, porque os ossos, apesar de já se terem juntado, formando um corpo, ainda estão espiritualmente sem vida. O pleno cumprimento ocorrerá quando a nação se voltar novamente para Deus, recebendo uma nova vida em Cristo. Por retratar isso, Ezequiel recebeu ordem de profetizar aos ossos secos pela segunda vez. Enquanto ele estava falando, um vento, que simbolizava o Espírito Santo, moveu-se sobre os ossos que ressuscitaram e formaram um grande exército. Estamos esperando o cumprimento da segunda fase da visão profética à nação de Israel. Por enquanto, o fato milagroso da restauração espiritual pode ser visto diariamente na vida dos milhares de indivíduos que encontram a Cristo em nossas igrejas. Quão maravilhoso é quando os mortos em seus delitos e pecados, de acordo com Efésios 2, 1 a 3, respondem à mensagem do Evangelho e ressuscitam para uma nova vida com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 4 a 6. Um sermão sobre 2 pedaços de madeira. Ezequiel 37, verso 15 a 28. Após a visão do vale de ossos secos, temos a sequência do capítulo 37, do verso 15 a 28, o chamado Sermão dos 2 pedaços de madeira. Ezequiel foi instruído por Deus a tomar 2 pedaços de madeira e escrever em um deles o nome de Judá e no outro o de Efraim. Em seguida, ele deveria juntar os 2 num só mão, ilustrando assim a profecia da união final de todas as tribos de Israel. O aluno deve lembrar que muito antes dos tempos de Ezequiel, Efraim e mais 9 tribos do norte se rebelaram, ou 10, na verdade, e se formando um reino conhecido como Israel, ou Reino do Norte. As 2 tribos que restaram, Judá e Benjamim, formaram então a nação conhecida como Judá, da onde vieram os judeus. As 2 nações foram dispersas e Deus prometeu que um dia elas seriam reunidas, formando novamente uma só nação. Essa foi uma parte muito importante da mensagem de Deus a Ezequiel. Convém notar que o profeta sempre usou o nome Israel para referir-se a todas as tribos como uma só nação.
Ele nunca referiu-se às tribos rebeldes do norte como Israel. O clímax glorioso dessa reunião das tribos é a promessa de que um dia os dois reinos retornarão para Deus, sob a liderança de um descendente de Davi, Cristo, que será então o seu verdadeiro pastor. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles serão um só pastor. Ezequiel 37, verso 24. Vamos aos exercícios desse texto 3, que associa a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, 10, 12. Logo após a destruição de Jerusalém, quis anexar as terras que no passado pertenceram a Judá e Israel. Aqui a resposta é letra C, Edom. Edom tentou pegar as terras. 10, 13. Além da volta à terra de Israel, a restauração será um período em que o povo adquire letra E, um novo coração, letra E, 10, 13. 10, 14 é ilustrado em Ezequiel 37, verso 1 a 14, pela visão da ressurreição de ossos secos. Letra de número B, a verdadeira restauração de Israel. 10, 15, o ajuntar de ossos representou o retorno dos judeus a Israel, que já começou, letra D, em 1948. 10, 16, o clímax glorioso da reunião das tribos e a promessa sua volta para Deus sob a liderança do seu verdadeiro pastor, letra A, Jesus Cristo. Vamos agora ao texto 4, Gog e Magog, Ezequiel, capítulo 38 e 39. Estudaremos nos capítulos 38 e 39 da profecia de Ezequiel sobre a batalha de Gog e Magog, que ocorrerá nos últimos dias, após os judeus retornarem à sua terra. Ezequiel 38, verso 16. Ezequiel explica que o grande chefe da banda do norte, chamado Gog, reunirá uma confederação de nações que em vão lutarão contra o povo de Deus. Finalmente, Deus intervirá para destruir o agressor, usando como arma um grande terremoto e fogo vindo do céu. Como resultado dessa batalha, Gog perderá 5/6 de suas forças e serão necessários 7 meses para se enterrar os mortos e outros 7 anos para se remover os escombros da batalha. Falemos agora dos participantes da batalha. Gog, o chefe da banda do norte, que comandará essa invasão, terá um reino chamado Magog, composto de 2 regiões denominadas de Meseque e Tubal. De acordo com Gênesis, capítulo 10, verso 2, esses eram os nomes dos filhos de Jafé. Na visão de Ezequiel, os nomes não se referem a países atuais, mas a regiões que atualmente fazem parte da Rússia. Os aliados de Gog serão o Irã, que são os persas, o leste da Europa, Gomer, e o centro do norte da África, Cush e Puti, e a Turquia, que é chamada aqui de Togarma. Os opositores de Gog são apresentados como Sabá e Dedã, que são os mercadores de Tarse e seus leões. Ezequiel 38, verso 13 a 21. Sabá e Dedã são antigos países da Península Arábica. Os mercadores de Tarso referiam-se ao oeste da Europa como os leões e seus aliados. As Américas também pode ser incluída nos leões, por terem sido descobertas
pelos remotos descendentes de Tarsis. O tempo da batalha. Em o Novo Testamento, também encontramos referência à batalha de Gog e Magog, profetizada para ter seu lugar no final do milênio, quando Satanás surgirá no mundo, resistindo contra o reinado de Cristo. Porém, essa batalha é inteiramente diferente da que é mencionada por Ezequiel. É importante que o aluno aqui compreenda a distinção entre essas duas batalhas. Primeiramente, a batalha mencionada por Ezequiel, ela acontecerá nos últimos dias, Ezequiel 38:16. No contexto da passagem de Ezequiel, trata-se de um conjunto com outras semelhanças. Essa batalha deverá ocorrer, segundo alguns escatologistas, no princípio da grande tribulação, ao passo que a batalha que é mencionada no Apocalipse, capítulo 20, ocorrerá em outra época, será no final do milênio. Vejamos as descrições entre as duas batalhas. Ezequiel 38:39, comparando com Apocalipse, capítulo 20. Primeiro, Ezequiel 38:39, a batalha segue-se a um período quando o nome de Deus está sendo profanado. Ezequiel 39, verso 7. Apocalipse 20. Essa batalha segue num período de glória do reino milenial. Ezequiel 38:39. Deus chama Gog para fora. Ezequiel capítulo 38, verso 7. Apocalipse 20. Satanás chama Gog e Magog. Apocalipse 20, verso 8. Ezequiel 38:39. Terceiro ponto. A invasão vem do norte de países identificados. Ezequiel 38, verso 15. Apocalipse 20, verso 7 e 8, declara que todas as nações são seduzidas em toda a terra. Apocalipse 20, verso 7 e 8. Quarto, Ezequiel 38:39. O propósito é saquear Israel, de acordo com Ezequiel 38, verso 8. No Apocalipse, capítulo 20, no quarto ponto, as nações são enganadas pelo diabo para se revoltarem contra Deus. Apocalipse 20, verso 8. Logo, olhando essa comparação, torna-se evidente, quando o apóstolo João usou a expressão Gog e Magog em Apocalipse, capítulo 20, verso 8, ele estava usando esses nomes como títulos simbólicos, representando os últimos inimigos de Israel. Alguns desenvolveram até outra teoria com relação à profecia de Ezequiel, que associa a batalha do Armagedon, do capítulo 20 do Apocalipse. Essa teoria também é bastante duvidosa, mas vamos apresentar ela aqui. Olha só, Ezequiel 38:39, a batalha aqui é conduzida por Deus. Em Apocalipse, capítulo 20, a batalha é conduzida pela besta. Apocalipse 19, verso 9. Em Ezequiel 38:39, há um limitado número de nações. Ezequiel 38, verso 1 a 7. Já no Apocalipse, capítulo 20, a participação das nações é universal. Olhe também o título, o profeta Joel, capítulo 3, verso 2. Ezequiel 38:39, sobrevive 1/6 dos invasores, de acordo com Ezequiel 39, verso 2. Já no Apocalipse, nenhum inimigo será sobrevivente. Apocalipse 20, verso 19 a 21. No quarto ponto, Ezequiel 38:39, é procedido de grande prosperidade em Israel. Ezequiel 38, verso 8. No Apocalipse, é precedido de grande tribulação com intenso sofrimento para Israel. Então, a única batalha escatológica que tem alguma semelhança com a de Ezequiel é a que está predita
também pelo profeta Daniel, capítulo 11, verso 40. Vemos aí o sul e o norte guerreando com o anticristo. Essa batalha também terá lugar na primeira parte da grande tribulação. 3 anos e meio antes dessa batalha, o anticristo fará uma aliança com Israel e o protegerá. Daniel, capítulo 9, verso 27. A Rússia, o reino do norte, e os seus aliados resistirão a essa aliança e tentarão destruir Israel. Daniel, capítulo 11, verso 40 a 45. Nesta hora crítica, Deus socorrerá Israel através de eventos sobrenaturais que são registrados no 6º selo do Apocalipse, capítulo 6, verso 12 a 17, tais como terremoto, fogo do céu, apavorados reis, príncipes, generais e humildes soldados, todos fugirão em busca de segurança. Apocalipse 6, verso 15. E como resultado, o anticristo tornar-se-á ditador absoluto do mundo. Apocalipse 13, versos 7 e 8. Falemos do propósito. Por que Deus viria socorrer o anticristo nessa batalha? Essa é uma indagação naturalmente feita para saber e respondê-la. Primeiramente, devemos lembrar de que até mesmo o anticristo faz parte do plano geral de Deus para o final dos tempos. Deus está no perfeito controle de todos os eventos políticos, até mesmo das ações dos homens pecaminosos, como fez no passado com os soberanos do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia e de Roma, e etc. Deus usará esses aspectos para cumprir o seu propósito para com os judeus, que é o seu povo. No capítulo 37 do livro de Ezequiel, a visão do vale de ossos secos foram se juntando ainda sem vida. Assim, Israel se congregará sem uma restauração do espírito, a qual virá somente pela fé em Cristo. A batalha acima referida e o milagre da intervenção poderosa de Deus serão um meio de conduzir Israel finalmente ao arrependimento e à busca da vida espiritual. O próprio Ezequiel explica o propósito de Deus nessa batalha. Ezequiel 39, verso 21 e 22. E eu porei a minha glória entre os gentios, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Na ordem cronológica dos eventos registrados no livro de Ezequiel, vem em seguida o milênio, Ezequiel capítulo 40. Não estudando em detalhe aqui, mas a profecia encontra-se também no Apocalipse capítulo 7, versos 3 e 4, onde fala da salvação de 144 mil judeus, como resultado da manifestação do poder de Deus na batalha de Gog e Magog. Esses judeus serão as primícias para Deus e para o Cordeiro, nesse avivamento espiritual da nação, Apocalipse 14, verso 4, eles irão se despertar para se voltarem para Deus. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 10 a 7. Os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel apresentam a profecia sobre a batalha de Gog e Magog, que ocorrerá, letra A, nos últimos dias. 10, 18. Gog e outras nações tentarão assolar Israel, mas Deus intervirá, usando como arma, letra B, um grande terremoto e fogo vindo do céu. 10, 19. Gog,
que comandará a invasão contra Israel terá um reino chamado, letra C, Magog. 10:20. O Novo Testamento faz referência a uma batalha de Gog e Magog que ocorrerá, letra A, no final do milênio. Vamos agora ao texto 5. O Senhor está ali. Ezequiel, capítulo 40, 48. Os últimos 9 capítulos do livro de Ezequiel formam uma alegre conclusão da mensagem do livro. A primeira metade de suas profecias consistiu de predições sobre a destruição do templo e de Jerusalém. Agora, nesse trecho, ele prediz a reedificação do templo e da cidade santa. Porém, não é a simples existência da cidade que dá gozo ao profeta, mas o fato de que o Senhor está ali, no templo, no meio de Jerusalém. Ezequiel, capítulo 48, verso de número 35. Falemos do templo milenial. Ezequiel, capítulo 40, verso 1 ao 43, verso 12. O templo que é descrito em Ezequiel será a habitação de Cristo na terra durante o milênio. Será grandioso e ocupará uma área de cerca de 2 quilômetros quadrados. Dali, do templo, o Messias reinará sobre o mundo por 1000 anos. Na visão do templo, o profeta observa algo maravilhoso. A mesma glória que se fora deixando desolado o antigo templo, agora volta de novo ao novo templo. Notamos que o retorno da glória divina provém do Oriente, pela porta que olha nessa direção, como foi o seu êxodo. Ezequiel 43, verso 2 e 4, lemos: E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está o lado do Oriente. Talvez alguém pergunte, por que Deus descreve detalhadamente esse templo? O objetivo, explica Ezequiel, foi que Israel, ao saber dos grandes propósitos de Deus, se envergonhasse dos seus pecados. Ezequiel 43, 10 e 11, lemos: Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel essa casa, para que se envergonhem de suas maldades e meçam o modelo, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma dessa casa e a sua figura. Vejamos a adoração no templo, Ezequiel 43, 13, a Ezequiel capítulo 45, verso 31. As partes que apresentam maior dificuldade de interpretação no livro do profeta Ezequiel são provavelmente as múltiplas referências aos sacrifícios que serão oferecidos no templo durante o milênio. Se Cristo, que é o Cordeiro de Deus, cumpriu todos os sacrifícios quando morreu na cruz crucificado, qual é a razão, então, para a repetição contínua desses sacrifícios durante a era do milênio? Duas são as respostas dadas como possíveis causas. A primeira resposta é que essas referências são simbólicas, representando sacrifícios espirituais. Quem sabe Ezequiel teria salientado esse aspecto porque era a única forma de louvor que ele, Ezequiel, conhecia. É o caso também de sua predição sobre Gog e Magog,
onde ele declara que a batalha seria travada com espada, lanças, arcos e flechas, quando na realidade tal batalha será travada com armas modernas. Vamos agora à segunda resposta. Possivelmente a mais apropriada é que esses sacrifícios serão oferecidos como memoriais à morte de Jesus, da mesma forma que fazemos quando realizamos a ceia do Senhor, relembrando sua morte, seu sacrifício supremo no Calvário. O sacrifício de Jesus foi perfeito, cumprindo o que os holocaustos não podiam efetuar, sendo apenas memoriais sem poder redentor. Possivelmente, essas coisas no milênio continuarão exclusivamente para os judeus, que só então compreenderão o seu pleno significado. Vamos agora à terra de Israel, Ezequiel capítulo 47, 48. A terra do novo Israel será dividida entre as tribos, como nos dias de Josué. Dessa vez, porém, a terra será muito mais extensa. Ela irá do Mar Grande, ou chamado Mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates, como Deus havia prometido a Abraão em Gênesis capítulo 15, verso 18. Atualmente, essa mesma terra é na sua maioria deserta e quase sem valor, a não ser as suas fontes minerais. A fim de restaurar, um grande rio jorrará de debaixo do templo, e disso resultará que o terreno seco, desértico, florescerá como a rosa. Isaías 35, verso 1. Imagine que, por comparação, o poderoso rio Amazonas, com seus afluentes, sendo desviado para irrigar o árido nordeste do Brasil, faça com que esse floresça. Falemos dos esclarecimentos. A Jerusalém milenial não deve ser confundida com a nova Jerusalém do Apocalipse capítulo 21. Ainda que haja semelhança entre as duas, com os nomes, suas portas e o rio da vida, as diferenças também são evidentes. Vejamos isso. A Jerusalém de Apocalipse não aparece senão depois do milênio e do juízo do grande trono branco, que é o juízo final do Apocalipse capítulo 20. Nela, na Nova Jerusalém, não se acha templo ou mar. Apocalipse capítulo 21, verso 1 e Apocalipse 21, verso 2. Já na cidade de Ezequiel, contém um templo e o mar que beira a terra. Ezequiel 47, verso 15. Além disso, a Jerusalém do profeta Ezequiel do Antigo Testamento é pequena em comparação com aquela que é descrita pelo apóstolo João no Novo Testamento em Apocalipse capítulo 21. Obviamente, João incluía algumas das figuras de Ezequiel, mas a Jerusalém de que ele trata é celestial, ela desce do céu, e não a nova cidade com o mesmo nome. Ela será estabelecida na terra, a Jerusalém de Ezequiel, durante o milênio. Um ponto de interesse é a referência do profeta ao príncipe nos seus últimos capítulos. Esse príncipe não é Cristo. Ele oferece sacrifício pelo pecado, Ezequiel 45, verso 22. E ele é advertido a não abusar de sua posição para tomar a terra dos outros, Ezequiel 46, 16 a 18. Provavelmente aqui trata-se de alguém da linhagem davídica, que de certo modo terá preeminência nos encargos desse governo mundial. Falemos do Senhor está ali, Ezequiel capítulo 48, verso 35. O livro do profeta Ezequiel encerra
com a descrição sobre Jerusalém durante o milênio. Nos últimos versos, o profeta dá um novo título à cidade, Yahavé Shammah, em hebraico, ou seja, Jeová Shammah. Jeová, ou Yahavé, é o nome pessoal do Senhor, que o distingue de todos os outros deuses. Literalmente significa eu sou. Shammah significa ali. Juntando essas duas palavras, temos o Senhor está ali, ou ainda eu sou, estou ali. O título nos lembra o tema central desse livro, que é a glória de Deus. Na primeira metade da profecia, os caminhos pecaminosos de Israel fizeram com que a glória de Deus abandonasse o templo. Entretanto, Deus não abandonaria o seu povo totalmente. Com grande esforço, ele trouxe o povo ao arrependimento, podendo assim restaurar o que os seus pecados destruíram e retornar ao ambiente da sua glória. A nação desviada serve de exemplo de como Deus lida com os desviados de seu caminho. Cada crente é um templo do Espírito Santo, e se o pecado entrar nesse templo, a glória de Deus o abandonará. O resultado desse abandono é a destruição de tudo o que Deus construiu na vida dessa pessoa. Deus ainda ama esse povo desviado e tem planos para ele e quer conduzi-los ao arrependimento. Se o desviado se arrepender, Deus promete reconstruir o que o pecado destruiu e a sua vida será novamente marcada pelo título Jeová Shammah, ou seja, o Senhor está ali. Vamos para os exercícios onde o aluno deve marcar C para certo e E para errado. Vamos à correção. 10:21. Entre os capítulos 40 e 48 do livro de Ezequiel está predita a reedificação do templo e da cidade santa. Certo. 10:22. O templo descrito em Ezequiel será a habitação de Cristo na terra durante o milênio. Certo novamente. 10:23. Deus descreve detalhadamente o templo para que Israel se envergonhe dos seus pecados. Certo. 10:24. Segundo o texto, a terra do novo Israel jamais se dividirá em tribos como no passado. Errado. 10:25. A Jerusalém milenial é, com certeza, a mesma descrita no capítulo 21 de Apocalipse. Errado. Uma é a milenial, outra é a nova Jerusalém. Vamos à revisão da lição. Assinale com X a alternativa correta. 10:26. Localizado na costa do Mediterrâneo, e a cerca de 100 quilômetros ao norte de Israel, era conhecido em todo o mundo por sua imensa riqueza e sua grande frota de navios. Trata-se de letra A, Tiro. 10:27. Depois de receber Deus, a segunda comissão, o primeiro vaticínio profético de Ezequiel foi, letra C, de que Tiro seria destruída. 10:28. Após a visão dos ossos secos, temos o capítulo chamado Sermão dos Dois Pedaços de Madeira. Deus mandou que Ezequiel escrevesse em um deles o nome de Judá e no outro, letra C, Efraim. 10:29. Gog, o chefe da banda do norte, comandaria a batalha para assolar Israel. Terá um reino chamado Magog, composto duas regiões denominadas, aqui aqui seria
Meseque e Tubal. Letra A, Meseque e Tubal. Vamos continuar. 10:30. A visão do novo templo, que é a habitação de Cristo na terra durante o milênio, é de que será grandioso e dali o Messias reinará sobre o mundo por, letra B, 1000 anos. Com isso, nós concluímos a lição de número 10. Agora, o aluno deve prestar atenção que nós vamos fazer uma revisão do teste 5, o qual engloba a lição 9 e 10, que é todo o livro de Ezequiel. Então, preste atenção primeiro na revisão da prova, preste atenção nas respostas, para que você seja bem-sucedido na realização do seu teste 5 e o teste final. A próxima matéria, procure a secretária para você fazer a sua matrícula. Vamos ao teste de número 5. Primeira pergunta, acerca do profeta Ezequiel, aprendemos que aqui todas estão corretas. Ele foi levado cativo para a Babilônia aos 25 anos, na segunda leva de reféns. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e ele exerceu simultaneamente o ministério de sacerdote e profeta. Portanto, a número 1 é letra D. Todas as alternativas estão corretas. Número 2, conforme a lição estudada, as datas das profecias de Ezequiel indica que ele ministrou por um período de quase, letra B, 22 anos. 22 anos foi o ministério de Ezequiel. Então, número 2, letra B. Vamos agora da 3 em diante, que é certo ou errado. Se for certo, letra A. Se for errado, letra B. Terceira pergunta. A visão do profeta registra, no capítulo 1, é uma representação simbólica do mundo espiritual invisível. E aqui está certo. Letra A de certo. Número 4. O profeta Ezequiel foi enviado aos judeus rebeldes e endurecidos que lhe fizeram companhia durante o cativeiro em Babilônia. Letra A, certo. 4, letra A, certo. 5. Os que lamentaram os pecados de Jerusalém receberam uma marca na testa para que fossem salvos no dia do juízo divino. Certo. Então, a 3, a 4 e a 5 é tudo letra A, certo. Vamos à 6ª. Dramas e parábolas nas mensagens do profeta Ezequiel foram utilizados para despertar o interesse de um povo desinteressado. Certo, a 6 também está certo, letra A. 7ª, os judeus arrependidos reconheceram que o exílio era consequência de seus próprios pecados e não dos seus antepassados. Errado, os judeus culpavam seus pais. 7ª, errado. 8º, oferecer sacrifício humano a um Deus pagão e logo seguir ir ao templo adorar ao Deus verdadeiro havia se tornado uma atitude comum em Jerusalém. Certo. 8ª, letra A, certo. 9ª pergunta. As profecias registradas nos capítulos 25 a 32 do livro de Ezequiel foram proferidas tendo como cenário de fundo o cerco e a queda de Jerusalém. A 9 está certo, letra A. 10. Ezequiel fala do futuro relacionamento entre Satanás e o anticristo, descrevendo o relacionamento entre o querubim da guarda ungida e o príncipe de Tiro. A 10 está certo, letra A. 11. Nos dias do profeta Ezequiel, os líderes espirituais de Israel eram pastores fiéis que amavam o rebanho de Deus. Errado, eles não eram fiéis. Então, a 11, letra B, errado. 12. A restauração da nação de Israel é descrita por Ezequiel como um tempo em que o povo adquire um novo coração. Na 12, letra A, certo. Letra A, certo. Vamos a 13. A batalha de Gog e Magog predita nesse texto será travada
no princípio da grande tribulação? E a resposta aqui é letra D. Ezequiel 38 e 39 fala da batalha de Gog e Magog, e será na grande tribulação. 13, letra D. Ezequiel 38 e 39. 14. A segunda lição estudada, a única batalha escatológica que tem alguma semelhança com a de Ezequiel, é que está predita nesse texto, aqui, letra A, Daniel, capítulo 11, verso 40. Letra A, Daniel 11, 40. 15. Essa descrição de como será a habitação de Cristo na terra durante o milênio. Letra B, Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. E 16, para encerrar, ainda que semelhantes a Jerusalém milenar, não é a mesma Nova Jerusalém citada nesse texto. E aqui é a letra C, Apocalipse, capítulo 21. Se você assistiu essa aula para ganhar conhecimento, parabéns. Se você é aluno da idade, agora que você viu a revisão teste, faça o seu teste 5 no WhatsApp do aluno e matricule-se para a próxima matéria. Procure a secretária e faça sua matrícula. Se você não é aluno, assistiu para ganhar conhecimento, amém. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar 235 pastas com 6.685 vídeos para você. Já estamos quase com 6.700 vídeos. Se você descer na primeira pasta lá embaixo, a primeira de todas encontra Mateus, depois Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, as primeiras 27 pastas, comentário de todo o Novo Testamento. Se você continuar subindo, vai ver Gênesis, Êxodo, Levítico, de Gênesis a Malaquias, as outras 39 pastas, o comentário no Antigo Testamento. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.